Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui como parte dessa mesa redonda número 5 de conservação e sustentabilidade, junto com a Marinês, com o Hudson e com o Sérgio. O tema que eu vou discutir com vocês aqui hoje, apresentar, é sustentabilidade pós-Covid-19. Queria, antes de mais nada, agradecer à organização do Simbioma, do Nono Simbioma, pelo convite, né, e parabenizar pela coragem, né, de apresentar um evento, né, nessa situação. Né, o evento teve que ser feito na modalidade online, que é um desafio. Já fazer um evento como esse já é um desafio, e na modalidade online, com toda essa situação que nós estamos, ainda é um desafio a mais. Então, eu queria dar os parabéns pela iniciativa e queria agradecer novamente o convite. Tá? O tema do evento é Mata Atlântica, domínio transdisciplinar, e eu não vou falar nada sobre Mata Atlântica, mas eu vou falar sobre transdisciplinaridade e a importância da transdisciplinaridade na conservação. Tá certo? Então vamos lá. Bom, nós estamos vivendo um período, né, que muitos chamam de antropoceno. Então é um período único na história da humanidade, na história do planeta Terra, na longa história de mais de 4 bilhões de anos do planeta Terra, onde uma única espécie dominou de tal forma o planeta e ocupou de tal forma os ambientes do planeta que nós estamos promovendo mudanças muito grandes e algumas delas irreversíveis, né, ou muito difíceis de serem revertidas, extinções, por exemplo. Então, é um período muito único, né? E como o professor Dasgupta, né, apresenta no relatório que ele faz sobre biodiversidade e economia, nós estamos, ao mesmo tempo, é o melhor dos tempos e o pior dos tempos, como esses dois gráficos aí mostram para a gente. Por que é o melhor dos tempos? Porque são tempos de riqueza, né? Riqueza financeira, de geração de produtos, geração de recursos, né? Recursos financeiros. Nunca fomos tão ricos, né? E, por outro lado, é o pior dos tempos, porque isso também se reflete na degradação ambiental. Nunca degradamos tanto o meio ambiente, certo? Essa degradação nunca foi vista antes. Né? Então, o nosso impacto hoje é comparado com grandes extinções em massa que ocorreram no passado como resultado de catástrofes, né, normalmente climáticas, ambientais, né, asteroides ou grandes catástrofes ambientais. Então, a gente tem ao mesmo tempo, né, o melhor dos tempos, com muita tecnologia, muita conexão, muita possibilidades de interação, possibilidades de coisas fantásticas de um lado, e, por outro lado, grande sofrimento por parte de uma boa parte da população que não se beneficia de todo esse progresso, de todo esse desenvolvimento, de toda essa riqueza que é gerada. Né, grande parte da população, na verdade. Esse é um dos grandes problemas e um dos grandes desafios que nós temos. Bom, em face de todos esses problemas, de todos esses desafios, todo esse desgaste ambiental, a humanidade já vem se preocupando há algum tempo, né, algumas décadas, com essas questões. Né? Então, desde os anos 60, os anos 70, né, que começou a se formar uma massa crítica de pessoas preocupadas com esse assunto, e a gente pode colocar a Rio 92 como um grande marco, né, por ter reunido líderes mundiais, né, praticamente todos os países do mundo, em torno da questão ambiental. Né? Não só os líderes dos países, os chefes de Estado, mas também uma grande quantidade de representantes da comunidade, representantes de organizações não governamentais, voltadas para o meio ambiente, para questões sociais também. Então foi um grande catalisador dessas mudanças que ocorreram a partir daí. Inclusive, né, a criação de fundos mundiais para financiar estudos, para contribuir com a redução das diferenças, das desigualdades e assim por diante. Né? Então, a partir da Rio 92 foram definidas várias diretrizes, várias ações para tentar melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né, e o nosso impacto no meio ambiente. E desde então começou-se o embrião do que eventualmente acabou evoluindo para um projeto bem ambicioso, que foram os Objetivos do Milênio, chamados de ODMs, que foram 8 objetivos que estão aí na tela, esses quadradinhos coloridos, que visando os países mais pobres e os países em desenvolvimento, para que eles pudessem melhorar aspectos críticos sociais e ambientais.
em relação à saúde, à miséria, à fome, à educação, à saúde da mulher, à mortalidade infantil e também ao meio ambiente. E esses objetivos foram, né, objetivos que foram acordados em 2000, chamados Objetivos do Milênio, por causa disso, e cuja data para que eles fossem concretizados era 2015, certo? O Brasil foi muito bem, por sinal, nesses objetivos. Ele desempenhou um papel importante e cumpriu grande parte das metas desses objetivos. Na Rio+20, né, em 2012, 20 anos depois da Rio 92, começou-se a ter uma preocupação, porque os objetivos do milênio iam se encerrar em 2015, e começou-se a pensar em o que a ONU, né, ia promover para que os países continuassem nesse caminho de um mundo mais sustentável, tá certo? E aí começou-se a pensar umas possibilidades que poderiam surgir, né? E aí acabou, em 2014, né, e 2015 oficialmente, passou-se a trabalhar com essa ideia dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são muito maiores, muito mais ambiciosos do que os Objetivos do Milênio, e além disso eles se aplicam a todos os países do mundo, tá certo? Então foi criada a Agenda 2030, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda é uma agenda que prevê que de 2016 a 2030, esses objetivos de desenvolvimento sustentável sejam atingidos. E quais são esses objetivos? Né? Aqui estão os 17, são muitos, que vão desde causas mais focadas na questão social, como a erradicação da pobreza, né, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, questões ambientais, como água potável e saneamento, a vida na água, né, vida nos oceanos, mudança climática, vida terrestre, questões econômicas, como trabalho decente, crescimento econômico, né, questão de infraestrutura, indústria, inovação, cidades e comunidades sustentáveis, e questões estruturais, institucionais, né, de governança, como o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, que visa as parcerias para se implementar os objetivos. Os objetivos são, como eu falei, aplicados a todos os países do mundo, e eles precisam de uma colaboração, de uma articulação entre os diferentes países do mundo, dentro dos países, entre governos, né, no caso do Brasil, por exemplo, federal, estadual, estaduais, municipais, empresas, universidades, órgãos governamentais, organizações não governamentais, né, a comunidade, organizações comunitárias, né, o terceiro setor, todos têm que estar envolvidos buscando esses objetivos comuns, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né, como eu falei, eles são muito ambiciosos, são 17 objetivos, e no total né, esses objetivos ao todo têm 169 metas. Então cada objetivo tem várias metas. Aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia: o objetivo 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esse objetivo tem 7 metas. A primeira delas, que eu estou mostrando aqui, até 2030, acabar com a pobreza extrema em todas as pessoas e em todos os lugares, né? Como que a gente mede essa pobreza extrema? Ela atualmente é medida com pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, tá certo? Agora, claro, esses são objetivos globais, né? Mas eles têm que ser adaptados às realidades locais. Então, cada país, porque quem vai implementar isso são os países, cada país ele tem que adaptar esses objetivos globais e essas metas à sua realidade. Talvez algumas dessas metas não sejam aplicáveis a alguns países. Por exemplo, um país que não tenha mar, né, por exemplo, Bolívia, né, que não tem um mar, não está banhado pelo oceano, um país como esse não vai poder atingir metas que dizem respeito à vida no oceano, por exemplo, a vida na água, né? O Brasil também, de todas as metas, se não me engano, 2 metas não se aplicam ao Brasil, porque são metas que se aplicam a países países ricos, que são metas que países ricos têm que fazer em relação aos países pobres. Então essas metas não se aplicariam ao Brasil. Mas o Brasil fez, né, uma adaptação dessas metas todas,
essas 169 metas e todos os indicadores, né, o IPEA fez isso. Então, por exemplo, para essa daí, né, nós temos o mesmo objetivo, só que nós adaptamos a meta, convertemos, né, foi convertido o dólar para o dólar internacional, que é expresso pela paridade do poder de compra, tá certo? Então você tem essa paridade aí, que seria 3,20, né, esse dólar internacional aí de paridade do poder de compra. Então essa é uma adaptação aqui para o Brasil, né? Então cada país adapta a sua realidade. E cada país, na verdade, vai priorizar aquilo que seja mais relevante para a sua realidade também, certo? Bom, em relação a todas as metas, né, a ONU faz uma análise da situação dos países, né, em relação às metas. Então, agora nós estamos, por exemplo, em 2020, então já se passaram 5 anos, né? Então, nós estamos no 5º ano, né? Começamos no 1º de janeiro de 2016, né? Ele vai até 31 de dezembro de 2030, então nós estamos já no 5º ano. E, na verdade, esses dados aqui, eles dizem respeito a até 2019, né? Então 16, 17, 18, 19, os 4 primeiros anos. E aí ele te dá uma ideia de como que o país está caminhando em relação aos objetivos, para eles serem atingidos em 2030. Então, nesse caso aqui, por exemplo, os quadradinhos, eles mostram com cores o status de atingimento das metas, né, e as perspectivas de chegar nas metas no futuro. Então, como vocês podem ver, o único objetivo, o único ODS que nós estamos próximos da meta, né, estamos na meta que seria esperada para estarmos em 2020, né, 2019, né, é o 7, que é energia limpa e disponível, né, e que possa ser adquirida pelas pessoas, né. Nós temos a sorte de ter uma matriz energética, né, hidrelétrica, né, então é uma sorte histórica que nós temos, né. Agora, a gente pode ver que para todos os outros objetivos a gente tem desafios muito significantes, né, grandes para os laranja ou gigantescos, que são os vermelhos, tá certo? Então, por exemplo, o objetivo 10, né, que vocês podem ver no gráfico circular, aí a barrinha mais baixinha do objetivo 10, que é reduzir as desigualdades, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Um país onde quase 1/3 da riqueza está nas mãos de 1% da população, dos mais ricos. Então, é um país muito desigual, né? O índice de desigualdade do Brasil realmente é impressionante. O Brasil não é um país pobre, mas é um país muito desigual. Existem países muito mais pobres que o Brasil, mas não existem tantos países tão desiguais quanto o Brasil, né? Então nós temos que avançar muito. Isso daí é pré-Covid-19, ou seja, a situação antes da pandemia, né? Então já não estava muito bom. Com esse meteoro, né, que é o coronavírus, né, atacando tudo, né, todos os países do globo, né, o que vai acontecer, né? Quais são as expectativas, o que tem acontecido? Talvez ainda esteja cedo para medir, mas a gente pode estimar o que vai acontecer, né? Quais objetivos vão ser mais afetados? Será que a gente pode mitigar esses impactos? Será que existem impactos que podem ser até positivos, né? Alguns objetivos que podem ser cumpridos mais facilmente em função da Covid-19, né? Então tudo isso são coisas que a gente gostaria de botar vocês para pensar sobre isso. Não vou ter as respostas, provavelmente vou ter mais as perguntas do que as respostas para isso, né? Esse é um artigo que saiu agora na Nature, né, onde esses autores eles são bastante críticos até aos objetivos. Eles acham os objetivos muito ambiciosos demais. Eles são realmente ambiciosos de propósito, mas eles acham que eles são ambiciosos demais. São muitos e muito complexos, que eles acreditam que a gente deveria ter menos objetivos, mais centrados, mais amarrados, né, menos metas. Mas, de qualquer maneira, então, eles fazem uma análise do que aconteceria, o que deve acontecer com esses objetivos, ou como que a pandemia compromete, né, as metas de cada um dos objetivos. Então, eu fiz esse gráfico com base nos dados deles. Cada barrinha é um objetivo, né, do 1 até o 17, e o número de metas de cada objetivo é proporcional ao tamanho da barra. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o objetivo 17, né, que é parcerias para a implementação dos objetivos, é o que tem mais metas, ele tem 18 metas. Dessas, a gente pode ver que metade não está comprometida pela pandemia e metade está comprometida pela pandemia, tá? Se a gente pegar o objetivo 1, por exemplo, redução da pobreza,
a gente vê que todas as metas estão comprometidas, tá certo? O objetivo 9 também, o objetivo 13 também, né? A barrinha cinza é uma dúvida se estaria ou não comprometido, tá? Mas você vê que, de forma geral, todas as barrinhas são, né, praticamente, quase todas são majoritariamente laranjadas, então a grande maioria das metas está comprometida pela Covid-19, tá certo? Isso daí, né, que acontece? Né? Você tem um fator principal para isso são os recursos financeiros, né? Que uma vez que você tem que direcionar grande parte dos recursos para combater o coronavírus, né? Questões de saúde hospitalares, questões de medicamentos, de equipamentos, de profissionais da saúde, você tem menos dinheiro para gastar com outras coisas. Né? Inclusive, os países mais ricos que investem na melhoria dos países mais pobres vão ter menos dinheiro para investir nos países mais pobres. Tá certo? Outro fator citado por esses autores é a redução drástica no turismo. Muitos países dependem do turismo, muitos países ricos dependem do turismo, mas muitos países pobres dependem do turismo. Muitas vezes o turismo ecológico, inclusive, né, voltado para, né, safaris e, né, de observação, de fotografia, né, parques. E uma coisa que tem se notado é que a redução do turismo, isso causa um impacto econômico nas populações locais que dependem dessa fonte de renda, e tem levado em alguns lugares ao aumento da caça ilegal, por exemplo. Certo? Algo que tinha diminuído no passado com o aumento do turismo pode voltar a aumentar agora com essa redução drástica do turismo. Outro problema que eles chamam a atenção é conflitos entre alguns dos objetivos. Né? Então, quando você tem um objetivo 9 de melhorar a infraestrutura, e você leva estradas para um determinado local, muitas vezes essas estradas podem comprometer o meio ambiente, que podem levar a mais incêndios, mais presença de pessoas, mais impacto ao meio ambiente. Né? Ou, por exemplo, o transporte público e a saúde. Né? Então, mais transporte público significa mais pessoas aglomeradas dentro de metrôs, dentro de ônibus. Isso daí, para a Covid, né, é algo que a gente não quer. Né? Então é interessante isso daí. E outra coisa que eles chamam a atenção é a diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico. Né? O que a gente quer é desenvolvimento, né? Não necessariamente crescimento econômico. Porque o crescimento econômico ele é finito, não tem como todo mundo crescer ou crescer no mesmo ritmo que simplesmente o planeta não comporta. Então, especialmente os países ricos, né, eles têm que parar de crescer. Né? Se a gente quer um planeta sustentável, eles têm que reduzir drasticamente o crescimento econômico e transferir recursos para que os países mais pobres possam adquirir condições mínimas de vida, né, dignas. Um exemplo de um objetivo é o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, tem um impacto muito grande, por exemplo, do lixo, né, que aumentou muito em função da Covid, não só o lixo advindo de lixo hospitalar, de máscaras e vários, né, vários itens descartáveis hospitalares, mas também o descarte de material de forma geral aumentou muito, porque se você, né, para você evitar de ter que lavar e contaminar, você acaba usando mais coisas descartáveis, mais plástico. Então, é um objetivo que foi afetado em função disso daí. Né? Uma outra questão que foi muito afetada, que é uma questão que ela aborda vários objetivos, vários ODS, né, 1, 3, 4, 10, talvez até outros, que é a questão do índice de desenvolvimento humano, que é um índice que foi desenvolvido com base na expectativa de vida dos anos de estudo e do produto interno bruto per capita de cada país, que vinha mais ou menos constante ao longo dos anos, desde que ele começou a ser medido. Ele vinha num crescimento constante, né? Então esse gráfico mostra o crescimento, então é um crescimento pequeno, mas constante, todo ano crescia um pouquinho. Você vê que na crise econômica de 2008 para 2009 houve uma redução no crescimento, tá? E também houve uma redução a partir de 2016 para 2017, 2018, houve uma outra redução no crescimento, mas é uma redução no crescimento. O que vai acontecer em 2020, o que está acontecendo agora, quando for calculado em 2021, é uma queda drástica no IDH, tá certo? Então, de forma geral, né, os impactos da Covid, eles são muito grandes, tá certo? Então, eles vão impactar muito grande parte dos objetivos, com especial atenção para esses 5 aí, né, a pobreza, a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, trabalho decente, a redução das desigualdades e a mudança climática, né? Então, esse relatório das Nações Unidas, publicado agora, ele estima que 71 milhões de pessoas vão estar de volta à pobreza extrema, tá certo? Aquela pobreza que a gente falou lá em cima do objetivo 1, né?
mulheres e crianças sofrem mais com a pandemia, estão sofrendo mais com a pandemia, tá? Mais de 1,5 bilhão de trabalhadores informais, né, estão sendo muito afetados, porque não tem, né, toda a segurança que um trabalho formal pode te dar nesse momento, tá certo? Mais de 1 bilhão de moradores de favelas, de aglomerados, estão sob risco muito mais alto do que outras pessoas, né? Então, essa questão da desigualdade, certo? E outro que eles estimam é uma mudança climática mais rápida. Então, todos esses impactos e todas essas mudanças estariam levando a uma mudança climática mais rápida, tá certo? Então, os impactos são realmente muito grandes, muito significativos. Bom, podemos tirar coisas boas da pandemia? Será que algumas consequências podem ser benéficas para o meio ambiente, para os objetivos de desenvolvimento sustentável? Bom, algumas podem ser, né? Então, por exemplo, a redução da poluição é algo que muita gente tem falado, né? Então, várias fotos que, né, saem na imprensa de cidades, né, muito poluídas antes e depois, e antes da pandemia e agora durante a pandemia. E os dados também mostram isso, né? Esse mapa aí da região da China, né, do leste da China, e a Coreia também, Coreia do Sul, um pedacinho do Japão, mostrando a redução drástica, né, na média de dióxido de nitrogênio, que é um indicador dessa poluição, né, no ar, mostra realmente que essa nuvem aí presente nessas grandes cidades da China, ela realmente ficou muito mais reduzida, tá certo? Então isso colabora com, de certa forma, com uma redução da mudança climática e também contribui para melhorar a questão da vida terrestre, né? Um outro fator que muitas pessoas têm reportado é que muitas espécies de animais, por exemplo, têm frequentado ambientes urbanos que antes eles não frequentavam, né? Ou não frequentavam, eram muito raros, né? Então você tem muitas fotos aí de vários animais, né, atravessando ruas, andando pelas cidades vazias muitas vezes, né? Essa primeira foto à esquerda aí dos macacos, na verdade, não é bem isso. No fundo, esses macacos já frequentavam o ambiente urbano e, inclusive, eles comiam a comida que as pessoas davam para eles, né? Então, aí, na verdade, eles estão todos desesperados atrás de comida, porque as pessoas foram embora e eles ficaram sem a comida deles. Então, quando aparece um carro, alguém assim que pode, eles saem correndo tudo atrás para poder ter mais comida, né? Mas uma questão é a seguinte, né? Essas questões aí, tanto a questão da poluição quanto a questão do retorno de animais, o retorno, então, né, conquista de áreas urbanas por muitos animais, eles são temporários, certo? Então, alguns autores têm chamado isso de antropausa, né? Uma pausa no antropoceno, então seria uma antropausa. Mas é uma pausa, né? No sentido realmente de uma pausa que você, né, estava no play, você deu um pause e aí de repente, quando você der o play de novo, né, tudo provavelmente vai voltar como antes. A poluição, as espécies vão ser afugentadas de novo, vão ser perseguidas. Então, é algo que a médio e longo prazo não vai provavelmente contribuir positivamente para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa muito momentânea que rapidamente vai se reverter, ao contrário dos impactos negativos. Alguns deles provavelmente vão demorar muito tempo para ir embora, né? Vão diminuir muito lentamente, tá certo? Uma das questões, a questão econômica, por exemplo, vai demorar para recuperar, né? Estima-se que, por exemplo, o desemprego também gerado pela pandemia, ele vai demorar para poder recuperar, tá certo? Já os pontos positivos provavelmente vão desaparecer muito rápido, certo? Então, são pontos que, né, uma coisa acaba não compensando a outra. Bom, então, se a gente pensar, né, nisso tudo que eu falei, né, o que a gente precisa, né, essa pandemia ela escancarou essas desigualdades que existem, né, elas foram muito escancaradas na pandemia. Né, então não adianta você, por exemplo, né, simplesmente querer que estudantes que tinham aulas presenciais passem a ter aulas pela internet. Claro, a internet é um aliado muito forte que pode resolver muito do problema do distanciamento das salas de aula, por um lado, mas por outro lado, muita gente não tem acesso, né? Você pode resolver o problema para
para que naqueles países com mais ricos, em qualquer país, para aquelas pessoas mais ricas, mas você tem uma parcela da população muito grande, em muitos lugares, a maioria, que não tem esse acesso, né? Então você não consegue compensar, né? Então essas desigualdades, né? Enquanto você tem pessoas que moram muito bem, nos melhores lugares do mundo, e contam com uma vida plena, com cultura, com educação, com saúde de qualidade, com alimentação de qualidade, ao lado dessas pessoas, muitas vezes você tem, inclusive no Brasil, né, um exemplo disso, você tem pessoas morando na miséria, sem água, sem esgoto, sem água para poder lavar a mão, né, não adianta, vamos lavar as mãos, não tenho água para lavar a mão. Sem água, sem esgoto, sem alimentos, sem saúde, sem educação, sem arte, sem cultura, sem casa, muitas vezes, né? Sem documento, sem existir, né? São pessoas invisíveis, né? Muita gente não tem documento. Então, né, há pouco tempo eu vi uma reportagem onde um morador em situação de rua apareceu na televisão, foi entrevistado, a família dele, ele dava notícia há 10 anos, a família dele chamou ele para morar com eles, ele não podia pegar o ônibus, conseguiu o dinheiro, mas ele não podia pegar o ônibus porque ele não tinha uma carteira de identidade, né? Então, sequer um documento a pessoa tem, tá certo? Então, a gente precisa de valorizar a cooperação entre as pessoas, entre os países, entre as instituições, entre o Estado, entre a sociedade civil, as empresas. A gente precisa estimular a empatia, tá certo? A gente precisa estimular a equidade, valorizar a equidade, que é diferente da igualdade, porque na equidade você distribui os recursos não igualmente, com a mesma quantia para todo mundo, mas você distribui mais para quem tem menos e menos para quem tem mais, né? Porque dessa forma você corrige, né, essa desigualdade brutal que existe no mundo, especialmente no Brasil, tá certo? A inclusão, de você incluir pessoas, né? Você incluir essas pessoas que foram excluídas, né? Excluídas por causa de questões financeiras, excluídas por questões raciais, excluídas por questões religiosas, por, né, diversos preconceitos, que existem na nossa sociedade, né? A questão da solidariedade, então, a solidariedade, ela de fato, ela até aflorou nessa pandemia, né? Muitas iniciativas de solidariedade apareceram, então seria importante que essas iniciativas continuassem, né? O desenvolvimento sustentável, ele depende desse tipo de pensamento, desse tipo de mentalidade, né? Na ONU, eles sempre falam que o desenvolvimento sustentável ele tem 5 P's, né? 5 pilares que são 5 P's, né? Que são as pessoas, né? A prosperidade, né? Garantir uma vida digna para essas pessoas, a paz, né? As pessoas viverem em paz, as parcerias para que, né? Que foi o que eu falei, para que isso se concretize, e o planeta, né, onde as pessoas vivem, né, proteger os recursos naturais. Então, tudo isso são pilares interconectados, tá certo? E a transdisciplinaridade, né, que é o tema do Simbioma, faz parte desse universo, inclusive dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Infelizmente, a gente tem um governo que não dá importância para nada disso, né? As prioridades desse governo são outras, né? Basta a gente olhar as manchetes de vários jornais aí, né, e as declarações de vários representantes do governo, desde o presidente até os ministros, secretários, etc., que simplesmente não estão preocupados com essas questões, estão preocupados com outras questões, né, que para eles são mais importantes, né? Eu acho que para a grande maioria da população brasileira e mundial, elas não são as mais importantes, né, e nós devemos focar no que é mais importante. Bom, eu apresentei esse mesmo slide em outubro do ano passado, né, e a gente, na época, os nomes estavam todos pretos, né? Então eu fico até satisfeito que 2 já saíram, né? E um já está quase saindo, espero que ele saia logo, né? E eu espero que outros mais saiam, né, ao longo do tempo. E eu tenho a esperança de que a gente vote em representantes, né, nas próximas eleições e em outras no futuro que estejam mais alinhados com esse pensamento que eu acabei de apresentar, tá certo? Então eu vejo uma esperança para que tudo isso melhore no futuro, né, mas para isso a gente tem que votar bem, votar certo, escolher representantes que representem os nossos anseios de fato, tá certo? Eu queria agradecer, muito obrigado, grande abraço.